Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui Paulinho, certo? Vamos começar mais essa aula. Hoje a gente vai ver Atos 27. Como foi uma aula que a gente já está 3 ou 4 semanas parado lá na EBD, então a gente vai fazer uma revisão de Atos 25 e 26, ali pega no finalzinho de Atos 25. E posteriormente a gente vai fazer a leitura de Atos 27, dos versículos 1 a 26, porque senão a gente acabaria que ficaria bem extenso a aula de hoje, tá bom? Então vamos caminhando, que Deus possa estar abençoando, possa estar conduzindo aqui, para que a gente possa aprender junto, conhecer mais o Senhor e vamos caminhar para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos lá. Vamos lá. Então, Atos 27 aqui, certo? Versículos de 1 a 26, enviado à Itália, os perigos da viagem. É o que a gente vai ver, né? O momento que Paulo, ele vai ali para a Itália e se cumpre o que tem em Atos 23, né? Que o Senhor, falando para Paulo, diz que ele, assim como falou de Jesus em Jerusalém, há também de fazer em Roma. Beleza? Então vamos relembrar aqui um pouquinho o que foi que aconteceu em Atos 25 e 26. Então a gente vai pegar o recorte da saída de Félix, certo? Como procurador da Judéia. Vamos pegar aqui o mapinha só para a gente dar uma olhada. Né? Vamos para cá, mapinha de Israel, certo? Então esse mapa aqui, ele é um mapa da época de Jesus, né? Esse rachurado em azul aqui era a área de Pôncio Pilatos, mas eu trouxe esse mapa só para a gente entender que aqui na região da Judéia, né, em Israel, Cesareia Marítima aqui, é, Cesareia Marítima é a capital política aqui da Judéia, apesar da cidade mais importante ser Jerusalém, e era a jurisdição de Félix, que era o procurador aqui da Judéia. E o que foi que aconteceu lá no finalzinho de Atos 25, vamos voltar para cá, né? Deixa eu voltar aqui o mapa, a apresentação, né? Então vamos para cá. Então o que foi que aconteceu? Félix, ele manteve Paulo preso em Cesareia durante 2 anos, inicialmente sob o pretexto de aguardar o comandante Cláudio Lísias, né, para ter ali uma opinião mais completa do caso de Paulo. Né? Posteriormente, ele chama sua esposa, chamada Drusila, né, que vai ali para ouvir a pregação de Paulo. Paulo começa a pregar sobre o juízo vindouro, Félix fica com medo e acaba que não quer mais ver Paulo. Félix mantém Paulo preso porque ele espera que Paulo o suborne, né? E Paulo não o faz. Posteriormente, antes de Félix ser deposto, acaba que ele, para agradar os judeus, ele mantém Paulo preso. O que é que os comentaristas bíblicos falam, né? Félix sabia que Paulo, ele, na oportunidade ali de estar vindo para Jerusalém, claro que agora ele estava preso já há algum tempo, ele trouxe uma quantidade considerável de donativos financeiros da Europa, da Ásia, da província da Ásia, no caso o país da Ásia Menor. Então, assim, a capacidade de Paulo, né, de, digamos assim, influenciar pessoas do ponto de vista de ali articular para conseguir algum tipo de vantagem financeira do ponto de vista de Félix era algo possível. Então, ele estava no aguardo, digamos assim, da possibilidade de ser subornado porque Félix era corrupto, tá bom? Só que isso não aconteceu. Outra situação, assim, quando isso a gente tá falando
o que a Bíblia nos conta no finalzinho ali de Atos 25. Mas quem era Félix, né? Que é que a história ela nos conta sobre Félix, né? Félix ele era um procurador romano, que ele eh, antes de ser procurador romano ele foi escravo da mãe do imperador, eh, o, o imperador Cláudio, se não me falha a memória aqui, e a mãe do imperador Cláudio era Antônia. E Félix, no momento anterior dele ser alçado como procurador da Judéia, ele tinha um cargo em Samaria, né? E aí, quando o procurador anterior a Félix, chamado Cumano, ele foi exilado, né? Ele foi ali deposto. Félix ele ganhou uma certa notoriedade pelo motivo de como ele conduziu a situação. Foi uma situação que houve apelo para Roma, então o caso foi julgado em Roma, né? E Félix ele ganhou uma certa proeminência naquela situação e acabou sendo alçado ali para procurador da Judéia, obviamente com a influência do irmão dele, que se chamava Palas, tá certo? Então foi assim que Félix chegou ao poder, né, como um governador lá na região da Judéia, tá bom? E aí Félix é deposto porque ele governa com mão de ferro, né? Um governante que ele reprimia ali as questões judaicas, né? As revoltas judaicas em razão da opressão de Roma. Ele controlava de uma maneira, com uma mão muito pesada, né? De uma maneira muito violenta, e isso acabou havendo um desgaste que culminou ali na saída de Félix, tá bom? Posteriormente, quem assume é Pórcio Festo, né? Ele assumindo, a Bíblia nos conta que logo que ele assume, ele vai para Jerusalém, né? E lá os sacerdotes importantes, né, os principais dos judeus, procuram Festo para fazer acusações, né, sobre Paulo, e pedir para que Paulo viesse para Jerusalém, que na verdade o que eles queriam era ali montar uma emboscada para assassinar Paulo na vinda de Paulo de Cesaré para Jerusalém. E aí Festo ele responde o seguinte para esses judeus, que ele convida esses judeus, né, para que formem ali uma comitiva e que vão para Cesareia para que Festo possa ouvir essas acusações de uma maneira formal e Paulo também se defender, já que Festo agora estava assumindo de fato como procurador da Judéia. E assim esses judeus o fazem. Quando chegam lá, isso já, a gente já está no capítulo 26 de Atos, né? Quando eles chegam lá em Cesareia, fazem acusações gravíssimas contra Paulo, mas sem nenhuma prova. Paulo se defende informando que não cometeu nenhum crime contra o templo de Jerusalém, que ele estava sendo acusado de profanar o templo, nem contra os judeus e nem tampouco contra Roma, né? E aí Pórcio Festo tinha acabado de chegar ali, né, como procurador. Ele queria fazer a média com os judeus, e aí ele pergunta para Paulo nessa oportunidade: Paulo, você quer ser julgado em Jerusalém? Festo sabia que era isso que os judeus queriam, e aí Paulo ele percebe que o negócio não ficou bom pro lado dele, né? Então ele usa sua prerrogativa de cidadão romano e apela para César, né? Tu estou no tribunal de César, e ele apelou para César, e o procurador, né, Pórcio Festo, ele disse: olha, para César apelastes, para César irás, certo? Então ficou decidido que Paulo seria enviado para Roma.
lembrando que isso não era uma situação incomum dentro daquele cenário político, pois é o momento que Félix, por exemplo, o procurador anterior, foi alçado ao poder, né, lá ali da província da Judéia, foi numa situação justamente de apelo eh, para Roma, né, para César, né? No caso era Cláudio, o procurador da época. É, superado esse momento, Agripa e Berenice, essa é agora Agripa II, né? A história chama de Agripa o Jovem. A Bíblia nos conta que eles, tanto a Berenice quanto a Agripa, Berenice era irmã de Agripa, né? É, ali a gente não tem certeza, mas a história nos conta que é possível que eles tivessem um relacionamento incestuoso e eles vão saudar ali o novo procurador da Judéia, Pórcio Festo, né? Então, Agripa II, ele tinha, por exemplo, autorização para nomear os sumos sacerdotes. Ele era um procurador, um governante, né? Ele se chamava de rei, né? Mas, na verdade, ele não era um rei, né? Ele não tinha qualquer tipo de status que se assemelhasse a um rei ou a um imperador, não. Ele tinha, pelo contrário, ele tinha ali um status de um procurador eh, que governava sobre determinada jurisdição. Vou até mostrar aqui no mapa qual era a jurisdição de Agripa II, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa que eu vou mostrar aqui, peraí. Ó, então, Agripa II, a jurisdição dele aqui era aqui em cima. Ele governava as terras de Bazã. Então aqui Tureia, Traconites, Aurenites, Bataneia, todas essas terras aqui, né, que eram do Filipe II, né, Filipe o Tetrarca, todas essas terras aqui, nesse momento da história, não era mais de Filipe Tetrarca, era sim quem comandava, quem exercia governo, era o Agripa II, né, filho de Agripa I, tá bom? Então, vamos só contextualizar aqui para vocês entenderem por que é que eh, por que é que a Agripa estava lá e que inclusive Festo ele começa a contar, olha, a Agripa é o seguinte, o Félix acabou de sair aqui ser deposto e ele deixou um preso que se chama Paulo e começou a contar para Agripa. Festo começou a contar para Agripa o que tinha acontecido, né? Com Paulo. Ó, Paulo, os judeus vieram aqui, fizeram uma série de acusações e esse tal de Paulo fala de um tal de Jesus que está morto, mas na verdade não está morto. O Paulo está dizendo que ele está vivo e no final das contas, após ouvi-los, eu decidi que enviaria Paulo para Roma. E Festo começa a contar essa história para Agripa, ali solicitando de Agripa uma consultoria, né? Porque Festo estava procurando uma consultoria de Agripa. Agripa, ele era um rei, ele era um procurador, que ele era judeu, né? Ele era um idumeu, não era um judeu, era um procurador que ele era cliente de Roma, digamos assim, ele atendia os interesses de Roma, né? Mas ele entendia muito sobre as questões religiosas do povo judeu e não Agripa II, né? Não esse Agripa o jovem aqui que está sendo consultado, mas o pai de Agripa II, que era o Agripa I, ele foi um procurador que ele tinha muita habilidade política em servir o imperador, que era Cláudio, e servir também o povo judaico. Então ele era um imperador bem quisto do ponto de vista também do povo judeu, Agripa I, né? O pai desse Agripa aqui, que é o 2. Então, o Festo aqui ele era um procurador romano,
Então ele estava procurando uma opinião, digamos assim, especializada de Agripa, que entendia um pouco mais das questões judaicas do que ele, né? Agripa, por exemplo, tinha até residência em Jerusalém, para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, o que foi que aconteceu? Agripa, quando Festo conta toda a história de Paulo para Agripa, Agripa pede uma sessão para que ele possa ouvir Paulo. Nessa oportunidade, Paulo aproveita para contar todo o seu testemunho para Agripa. Então, Paulo fala que era um judeu, inclusive, que ele era, não, né? Que ele era da seita dos fariseus e que ele era um judeu fervoroso do ponto de vista de cumprimento da lei mosaica e que ele, inclusive, perseguia cristãos. Paulo começou a contar esse testemunho, até que chegou um momento que ele pediu cartas aos sacerdotes ali, principais de Jerusalém, para prender, encarcerar cristãos que estivessem em Damasco. E no momento que Paulo ele se dirigia a Damasco, no meio do caminho, ele tem ali uma cristofania, ele tem ali uma experiência, né? Ele vê Jesus ressurreto, né? Que o pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo começa a contar o testemunho dele para Agripa, né? No final, o Festo interrompe Paulo, porque Paulo estava tão empolgado, o Festo interrompe ele e diz: Paulo, você deve estar ficando louco, você está começando a ficar ruim das ideias. E Paulo disse: não, eu estou bem lúcido, né? E aí Agripa se mete no meio da conversa e diz assim: olha, Paulo, ele ironiza Paulo e diz: olha, eu estava quase me convertendo ao cristianismo. E Paulo ele responde e diz: quem me dera não fosse só você, mas todos que estivessem aqui. No final de toda esse discurso e dessa sessão, as pessoas que estavam ali presentes, todos o que diziam, né, em voz única, era que não existia nenhum motivo para que Paulo estivesse preso ou que fosse condenado à morte, né? E Agripa ele dá o seu veredito, digamos assim, para Festo, e aí ele diz o seguinte: Festo, é o seguinte, esse seu encarcerado, esse seu preso, ele bem que podia ser solto se não tivesse sido, se ele não tivesse tido apelado para César. Então, assim, a Agripa deixou claro que para ele, Paulo ele era inocente, certo? Então aí a gente inicia agora, a gente encerra essa parte dos capítulos 25 e 26 de Atos, e a gente inicia de fato o capítulo 27. Vamos fazer aqui a leitura do texto, tá bom? Vamos para cá, né? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Tá bom, vamos lá. Vou fazer a leitura aqui, tá bom? Capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 26. Vamos lá. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de frente a Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário,
navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno. Visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Caúda. A custo conseguimos recolher o bote, e levantando este, usaram todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha, que eles vão parar em alguma ilha, tá? Então vamos seguindo aqui, né? Após a leitura, a gente prossegue fazendo o estudo versículo a versículo, né? A gente observou que esse pano de fundo inicial do versículo 1 ao 8 são os contextos e observações até chegar à mensagem propriamente dita, né? Algumas coisas são bem importantes, né, que a gente já inicia. Primeira coisa que a gente vê é o Paulo ele está sendo enviado agora por Festo para Itália, né, para Roma. E o versículo 1 ele fala: quando foi decidido que navegássemos navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Pessoal, algumas coisas importantes. Primeiro, o Senhor já tinha avisado a Paulo que ele iria para Roma, né? Em Atos 23:11, o Senhor fala que da mesma forma que ele falou de Jesus em Jerusalém, ele haveria de fazer também em Roma. Então, a profecia acaba de começar a se cumprir porque Festo envia Paulo para a Itália, para Roma. O versículo 1 fala navegássemos, ou seja, Lucas, que escreve o livro de Atos, ele é uma testemunha ocular, né? Ele está ali fazendo um diário de bordo de todo esse relato, né, que vai culminar, a gente conhece o texto,
no naufrágio, no naufrágio que Paulo passa, tá bom? Versículo 2: embarcando no navio Adramitino. Vamos ver, olhar um mapa aqui, né? Paulinho, de onde é que é esse navio Adramitino aqui, né? Vamos para cá. E aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, né? Paulo tá saindo aqui, ó, de Cesareia, tá bom? Mas de onde é que tá esse navio Adramitino que Paulo tá embarcando aqui com o representante eh, ali, militar Júlio, né? E com outros presos. Esse navio ele vem de Adramitium, aqui, nessa região próxima a Troade aqui, que Paulo já passou, na província da Ásia, tá bom? Então vamos voltar aqui agora. Visto isto, vamos voltar para a apresentação, tá bom? Então eles embarcaram no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia. Fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônia de Tessalônica, né? Então vamos para cá, mais uma vez aqui no mapa. Esse mapa não, esse. Então aqui, ó, de onde é que era Aristarco? Daqui, ó, de Tessalônica, que ficava aqui na província da Macedônia, tá bom? Então vamos voltar lá para o texto. Vamos lá. Então, visto isto, ou seja, Paulo ele embarca, né? Ali quem estava tomando de conta da situação era o centurião Júlio, e também estava Lucas, né? E estava Aristarco também. E também existiam outros presos que estavam no navio. No dia seguinte, o versículo 3 nos fala: chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Então, isso nos faz acreditar que Júlio entendia que Paulo ele era inocente, né? Porque foi esse o entendimento ali anterior no último tribunal, digamos assim, onde a Agripa estava presente, né? E foi o último entendimento que ali foi consolidado no julgamento de Paulo, tá bom? Uma coisa importante, Paulinho, aqui fala que eles chegaram em Sidom. Vamos para o mapa, né? Mais uma vez aqui. Ó, pessoal, seguinte, eles saíram de Cesareia, tá bom? E aí chegaram aqui em Sidom. É importante a gente falar, né, que é próximo a Tiro. Tiro foi a cidade que ele chegou da terceira viagem, que são cidades conectadas aqui, Sidom e Tiro, na região aqui Fenícia, né, Sírio-Fenícia, tá bom? É importante a gente comentar que Paulo existia igreja em Sidom. Então, em Atos 11:19, ali pós-morte de Estevão, a Bíblia nos conta que os que se dispersaram de Jerusalém foram pregando o evangelho para Antioquia, Chipre e Fenícia. E Sidom é uma cidade ali da região da Fenícia, tá bom? Em Atos 15:3, quando ao fim da primeira viagem, Barnabé e Paulo descem de Antioquia para Jerusalém, no concílio de Jerusalém, para decidir aquela situação da circuncisão, da necessidade de circuncisão dos gentios, aonde Tiago, irmão de Jesus, preside, né, o concílio de Jerusalém. Então, no caminho, fala que Paulo e Barnabé passaram pela Fenícia, dando testemunho do que aconteceu na primeira viagem. Então, muito provavelmente, se eles deram testemunho, é porque ali na Fenícia tinha cristãos, né? Então, Sidom era uma cidade da Fenícia, e esses relatos bíblicos anteriores nos fazem acreditar, entender que existia ali igreja em Sidom. Por isso que Paulo ele foi recebido por amigos e obteve assistência, porque existiam cristãos ali em Sidom, tá bom? Então vamos prosseguindo aqui. Eita, passei, vamos lá.
que é que a Bíblia começa a nos contar? Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Vamos para o mapa, né? Vamos para o mapa aqui. Então, ó, eles saíram aqui de Sidom, certo? Saíram de Sidom, e aí o vento, os comentaristas bíblicos, né, contrário, quer dizer que o vento estava leste. Então o vento ele estava indo para de Pafos para Salamina, digamos assim, né? Ele vinha aqui eh, dessa cidade de Salmona, aqui em direção à ilha de Chipre. Ele vinha da ilha de Creta para a ilha de Chipre, digamos assim. Ele vinha de oeste para leste o vento, né? Ele vinha na direção contrária, então, em vez deles navegarem aqui direto para oeste, né? Que seria mais adequado do ponto de vista de ser uma reta, não, eles foram aqui margeando a ilha de Chipre porque o continente protegia o navio de receber esse vento direto, tá bom? Por isso que para se livrar do vento contrário, eles foram aqui navegando, margeando a ilha de Chipre, tá bom? Vamos voltar lá para o texto bíblico. Superado isso, tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. Vamos lá. Vamos ver, tem muito nome aqui. Lucas, ele sempre é detalhista, né, em relação à parte de cidades, a parte geográfica, né? Isso por si só a gente já sabe do ponto de vista que a Bíblia é inerrante e que ela a gente não tem que buscar comprovação dela, mas é muito legal a gente ver que todos esses detalhes que Lucas traz consolidam e fortalecem o documento, né, do livro de Atos produzido por Lucas. A quantidade de detalhes que Lucas traz é muito assim contundente, beleza? Então vamos para o mapinha para a gente entender melhor aqui a situação. Eles passam daqui, né, de Salamina, ou eles passam daqui da ilha de Chipre, e aí passam aqui pela província da Cilícia, né, onde tem a cidade de Tassos, que Paulo era natural de Tassos, e aí eles passam aqui pela província da Lícia, só que dentro da província da Lícia tinha o distrito da Panfilha, que a Bíblia fala, e aí ele chega no porto de Mirra, na cidade de Mirra, na verdade, que tinha um porto, era uma cidade portuária, que ficava aqui na província da Lícia, né? Então, era isso, tá? Eles chegaram aqui em Mirra, e aqui em Mirra eles pegam outra embarcação. Vamos ver o texto bíblico, o que o texto nos fala, tá bom? Vamos voltar aqui para a Bíblia. Chegaram lá em Mirra, tá? É importante a gente falar que Mirra ele era um porto proeminente no comércio de trigo. Então, vamos voltar aqui para o mapa só para a gente ver esse comentário. Vamos lá. Então, aqui, ó, existia um comércio consolidado de trigo entre Alexandria, aqui no norte do Egito, o porto de Mirra, aqui no caso é o país da Ásia Menor, e aqui a Itália, tá bom? Então, assim, o porto de Mirra ele era muito estratégico para o comércio desse grão, que era o trigo, tá bom? Vamos lá, vamos voltar agora para nossa Bíblia aqui, né? O texto bíblico. Versículo 6. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, ó, eles deixam aquele navio, porque aquele navio iria voltar ali para Ásia Menor, né? E eles deixam aquele navio e pegam o navio de Alexandria, ou seja, que veio ali do norte da África, e que estava de partida para a Itália. E nele nos fez embarcar. Então, Júlio
pega todo mundo, tira do navio que estava e bota em outro navio, cargueiro também, que, que está em direção à Itália, que era o local, né? Roma é uma cidade do país da Itália, né? Que era o local de fato para onde Júlio tinha que levar Paulo e os demais prisioneiros, tá bom? Então vamos seguindo aqui. Continuamos ainda no contextos e observações, para a gente entrar aqui na mensagem, né? E o versículo 7, a viagem começa a ficar um pouco mais difícil, né? Saindo de Mirra, né? Que era o porto onde eles estavam, eles navegaram vagarosamente muitos dias. E tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, a gente vê já o mapa, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Então vamos ver o mapa para a gente entender tudo isso que foi dito aqui, tá bom? Vamos lá, vamos olhar para o mapa. Então, o que é que o mapinha ele nos mostra, né? Quando eles saem aqui, ó, de Mirra, tá certo? Para eles chegarem aqui na altura de Quinido foi uma navegação vagarosa, porque eles pegaram vento contra aqui. Mesmo com essa proteção aqui da ilha de Rhodes aqui, mas eles pegaram vento contra e eles navegaram com dificuldade. Aqui eles não conseguiam ir de Quinido direto para a Itália. Então eles fizeram a seguinte estratégia, semelhante ao que foi feito lá na ilha de Chipre, eles navegaram aqui contornando a ilha de Creta para tentar diminuir o vento que vinha direto e ali navegar sob a proteção da ilha de Creta, dessa região aqui de terra considerável, né? E eles conseguiram navegar aqui na altura de Salmona até chegar aqui a um local na ilha de Creta, até um porto chamado de Bons Portos, que ficava na cidade de Lazéia, tá bom? E aí a gente encerra essa parte dos contextos e observações e a gente vai para a mensagem propriamente dita que o texto nos traz, tá? Vamos aqui para voltar para a Bíblia, né? Então, ó, aqui a gente encerra, né, os contextos e observações no versículo 8 e a gente entra no versículo 9. Vamos lá. Algumas informações agora aqui importantes, tá, pessoal? Primeiro, versículo 9. Depois de muito tempo, ou seja, eles ficaram uma quantidade de tempo considerável lá em Bons Portos, tendo se tornado a navegação perigosa, né? Aí dizer, Paulinho, por que perigosa, né? A gente vai explicar já. E já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, ou seja, Paulo aconselhava ali a tripulação, principalmente o piloto e o mestre do navio, né? Então, por que eu estou colocando aqui que Paulo era um veterano em viagens marítimas? Então, a gente sabe, dentro do livro de Atos, que Paulo, essa já era, digamos assim, a quarta viagem missionária de Paulo, né? Foram 3 viagens propriamente dita, e aqui Paulo está viajando como prisioneiro. Então, Paulo, ele dedicou boa parte da sua vida a estar viajando, a estar realizando viagens marítimas. Paulo não tinha conhecimento náutico, conhecimento técnico, né? Mas ele era um cara experiente em viagens marítimas, tá bom? E o que é que Paulo está falando aqui? Ele diz, olha, a gente passou muito tempo aqui em Bons Portos, a navegação está perigosa. Aí ele diz, porque a gente já passou o dia do jejum. O que é que quer dizer isso? É o seguinte, o dia do jejum aqui ele está se referindo a uma festa judaica chamada de Yom Kippur, o dia da expiação. É uma festa que acontece dia 20 de setembro. E no calendário da época, o outono ele iniciava, se eu não estiver enganado aqui, dia 15 de setembro, certo?
E esse período, a partir ali de outubro, era um período que as navegações elas começavam a ficar sob risco, certo? E quando chegava em novembro, 10 de novembro, o Mediterrâneo ele era ali cessado qualquer tipo de navegação comercial, inclusive por lei era cessada essas navegações, porque o risco era muito grande de ter naufrágio, certo? Mas passado ali esse período, começando esse período ali já de outubro, já era um período que existia risco considerável para a navegação, né? E aí, a partir de novembro, ficava realmente impedido, intransitável o Mediterrâneo, mesmo que o inverno ele só chegaria no calendário mesmo a partir de dezembro, tá bom? Então, o que é que Paulo está nos dizendo aqui no versículo 9? Ele diz: olha, a gente ficou muito tempo aqui em bons portos, a navegação já ficou perigosa porque o dia 20 de setembro, que era o dia do jejum, já passou faz tempo. Então, assim, Paulo aqui ele estava apelando para a prudência, para o bom proceder. A orientação de Paulo aqui para que não fosse, eles não saíssem ali de bons portos, era uma orientação de prudência, do bom proceder, era uma orientação de um veterano de viagens marítimas que conhecia o clima da região do Mediterrâneo, né? E Paulo foi ousado quando ele fez quando ele deu esse conselho, mas eu vou bater o martelo aqui na experiência que Paulo tinha com um relato bíblico de 2 Coríntios 11:25. Paulinho, o que é que diz lá em 2 Coríntios 11:25? Fala que Paulo ele tinha passado por 3 naufrágios. E 2 Coríntios 11:25 foi escrito ao fim da terceira viagem de Paulo, né? Quando Paulo ele sai de Éfeso e ele vai buscar donativos nas igrejas da Macedônia e da Acaia, ele chegando ali na Macedônia, ele entrega a carta de 2 Coríntios a Tito, né? Porque ele fica um tempo lá na Macedônia antes de chegar na Acaia. O Coríntio fica na Acaia, né? Na província da Acaia. Então, assim, acaba que Paulo ele já não só tinha experiência de viagens, mas ele já tinha passado por 3 naufrágios. Então Paulo foi ousado, foi porque não tinha nenhum conhecimento náutico, mas ele tinha uma experiência larga no que diz respeito a essa questão marítima, né? E aí ele deu o seguinte conselho: senhores, versículo 10: vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Então Paulo, ele, que fique bem claro isso, né? Ele não estava aqui dando um conselho do ponto de vista do que de uma orientação sobrenatural que tinha sido dado para ele, não. Ele estava dando uma orientação do bom proceder, do discernimento, da prudência, do conhecimento dele, das experiências que ele tinha como um veterano de viagens marítimas e de um cara que tinha passado já por 3 naufrágios, tá bom? Superado isso, no versículo 11, o que é que a Bíblia nos conta? Que o centurião dava mais crédito, né? O centurião Júlio, né, que era quem decidia as coisas ali, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, do que o que Paulo dizia. Então quer dizer o quê, né? É, ele estava, o centurião Júlio estava dando crédito assim, a uma opinião técnica, digamos assim, né? Então, por mais que Paulo tivesse experiência, Paulo estava sendo levado como um prisioneiro. E o piloto e o mestre do navio, eles ali realmente eram, digamos assim, as autoridades técnicas para poderem estar tomando as melhores decisões. Então, tomando as melhores decisões. Então, o centurião Júlio, ele decidiu ouvir o piloto e o mestre do navio e desconsiderou o conselho que Paulo deu.
tá bom? Então vamos superar e ir para o próximo versículo aqui. Foi o que aconteceu logo em seguida, né? Versículo 12: Não sendo o porto próprio para invernar, o porto de bons portos, a maioria deles era da opinião que partissem dali, né? Inclusive Júlio já tinha ali ouvido o piloto e o mestre do navio. E aí todos, ali a maioria, na verdade, se posicionaram, pelo que a Bíblia está nos contando, e a maioria era da opinião de sair daquele porto ali de Bons Portos, na cidade de Lazéia, e ir para um outro local, para um outro porto, na cidade de Fenice. A gente vai ver isso no mapa, para passar o inverno, visto porque era um porto ali na ilha de Creta, que olhava para Nordeste e Sudeste, e o porto da cidade de Lazé, ali, o porto de Bons Portos, ele era um porto que não tinha conforto, né? Então ele não era um porto próprio assim para invernar, mas, né, eles estavam seguros ali, né? Já tinham desembarcado, eles estavam seguros. Então, só queria mostrar no mapa que essa cidade de Fenícia, ela é bem pertinho de Bons Portos. Vamos para lá. Ó, aqui na ilha de Creta, o que é que eles queriam? Né? Que foi que a tripulação, junto com o piloto, junto com Júlio, junto com o mestre, eles decidiram sair daqui, ó, de Lazéia e vir bem pertinho aqui para a cidade de... Aqui no mapa tem Fênix, mas é Fenícia, né? É a mesmo local, então eles queriam vir, sair daqui e vir para cá para passar o inverno aqui. Só que Paulo já tinha advertido que o mar estava sob risco naquela época, já naquele momento, né? Então eles resolveram fazer isso, né? E aí vamos ver o que aconteceu. Desobedeceram ou não ouviram o que Paulo orientou, né? Vamos voltar aqui para o texto. O que foi que aconteceu? Vamos lá. Passei direto. Vamos voltar. Versículo 13 fala: Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Então, pessoal, versículo 13, ele nos informa que quando eles saíram de Bons Portos, meu irmão, tudo estava parecendo bem, né? O vento estava da maneira ideal para que eles fizessem aquela navegação. Tudo estava numa aparente segurança, tudo estava conforme eles desejavam, tá certo? Não, a Bíblia não nos conta, mas é muito provável que a tripulação, eles estavam inclusive zombando de Paulo, né? É possível que isso não disse que não era para a gente ouvir Paulo. Esse pastor aí é, é é um preso aqui e acha que tem a ousadia de estar aconselhando a gente de alguma coisa. Então, a Bíblia nos conta ali que no momento inicial, quando eles saem de Bons Portos, tudo parecia bem, tudo parecia é, com segurança, digamos assim, né? Mas vamos fazer a primeira reflexão aqui, né? É, o texto ele nos mostra aqui que Paulo, ele, de acordo com o bom proceder, por exemplo, o que a gente podia trazer, né? A Bíblia ela traz uma série de orientações para os dias de hoje. A Bíblia ela nos traz uma série de orientações quanto ao bom proceder, né? Quanto ao negar a si mesmo, né? Quanto a ter uma vida de oração, conhecer mais o Senhor. E muitas vezes a gente procura conselhos de pessoas que são técnicas eh, que muitas vezes a gente procura conselhos que não está errado não, certo? A gente procura seguir a maioria, né? Que foi que a maioria está indo para onde, né? Tá opinando o quê? Não, então eu vou com a maioria, né? Mas a gente ouve todo mundo, a gente só não ouve o pastor. A gente só não ouve quem anda com Deus, né?
Então, a primeira reflexão que a gente queria deixar aí para vocês é essa, né? Que a verdade é que ninguém que estava naquele navio ouviu Paulo, né? E Paulo ele estava, o conselho dele eh, foi lastreado pela prudência, por algo que era correto, né? Que era adequado, que era ali conservador. Mas as pessoas não ouviram, como muitas vezes a gente não ouve, né? O nosso pastor, a gente não ouve eh, as pessoas que estão ao nosso redor, que andam com Deus, mas a gente prefere muitas vezes ouvir outras pessoas e buscar conselhos no mundo, buscar conselhos num ambiente que não tem ali uma orientação de Deus, tá bom? Então tudo parecia bem. E o que acontece quando a gente vai? No começo a gente desobedece e no começo parece que está tudo bem. Mas aí no versículo 14, vamos ver o que aconteceu, né? Eu coloquei aqui, o perigo se apresenta, ele se revela, né? No versículo 14 fala: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, né? Então o tufão pegou eles, né? O perigo se apresentou. Tudo que parecia bem, que estava sendo promissor ali, né? Um local tão pertinho ali, né? É besteira. E aí o perigo se apresenta, o tufão pega o navio, e o versículo 15 nos fala: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos. Aqui não é só Lucas, tá, pessoal? Toda a tripulação, né? Cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Então, eles desistiram, digamos assim, do que estavam fazendo, né, tecnicamente, da manobra que estavam fazendo, e eles preferiram se deixar ficar à deriva naquele momento, porque o navio ele foi arrastado com tanta violência que num primeiro momento eles se sentiram impotentes, né? Então eles se deixaram à deriva ali, meio que pensando no que iriam fazer depois de terem ali caído naquele cenário de perigo, de terem agora se metido, né, num problema que eles teriam que lidar com aquela situação, né? Então, o versículo 16, eles começam a tomar providência com os conhecimentos náuticos que eles tinham para resolver a situação, com as próprias forças, digamos assim. O versículo 16 ele diz assim: passando sob a proteção de uma ilhota chamada Caúda, a custo conseguimos recolher o bote. Vamos dar uma olhadinha no mapa, onde é que é essa ilhota, né? Então, vamos para cá. Eles saem de Lazéia com o objetivo de ir aqui para Fenice, né? O tufão pega eles e aí eles vêm para cá. Eles desistem da manobra que estavam fazendo e se permitem ficar ali à deriva durante um momento. Quando eles chegam aqui perto de Caúda, essa ilhota, eles recolhem o bote guarda-vida, que era a última esperança, né? O bote guarda-vida. Então a primeira providência é recolher o bote guarda-vida que ficava no navio, certo? E aí vamos vendo o que é que a Bíblia nos fala mais. Posteriormente, eles começam, né, a tentar resolver. Vamos para o versículo 17. Vamos para cá. 16 a gente já leu, né? Eles tentam resolver com as forças das próprias mãos, né? Resolver do jeito deles, com o conhecimento técnico que eles tinham. Então, o versículo 17 fala o seguinte: e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. Cingir o navio, pessoal, é o seguinte: eles passavam cordas, transpassavam cordas no navio de canto a canto, para que o navio, dentro daquela violência da tempestade que eles estavam sendo submetidos, o navio não quebrasse.
Então eles passavam cordas como uma forma de reforçar ali a estrutura do navio e meio que tentar deixar mais coesa ali o emadeiramento que compunha a estrutura do navio, certo? Então eles começaram a cingir o navio, passarem cordas para tentar proteger o navio, tentando fazer do jeito deles, resolvendo a situação, né, ou reduzir danos, digamos assim. Temendo que dessem na Sirte. Hoje a gente, conhecimento de geografia, a gente sabe o que qual era esse medo que eles tinham, né? Então vamos para o mapa lá para eu explicar para vocês, tá? Eles estavam temendo serem jogados para Sirte. Vamos lá, pessoal, é o seguinte. Eles estavam por aqui já, né? Tinham passado Caúda e eles temiam vir para essa região aqui. Dessa linhazinha para cá, aqui é a Líbia, né? Aqui é o mar Mediterrâneo, mas esse norte aqui da África é a região da Líbia. Nessa região da Líbia, aqui no mar, tem uma região que se chamava no mar de Sirte. Essa região ela era cheia de bancos de areia, era um cemitério de navios. Então os marujos, né, os marinheiros, eles sabiam que se o navio ele fosse jogado nessa região de Sirte, o navio ele ficaria ali encalhado e não teria jeito nenhum mais de lidar com a situação. Então eles tomaram providência, eles começaram a temer e tomaram providências para que o navio não fosse para Sirte. E aí o que foi que eles fizeram? Vamos dar uma olhada aqui, né? Voltar para o texto. Então, eles temendo que dessem em Sirte, eles arriaram os aparelhos, ou seja, eles arriaram as velas e foram à deriva. Antes, eles se permitiram a estar à deriva porque eles, num primeiro momento, se sentiram impotentes. Agora, eles eles não tinham outra opção se não ficarem ao léu, ficarem à deriva, porque ir para a região de Sirte era é, tipo uma situação muito pior, era a morte certa. Então, antes foi por impotência, foi por ali ainda tentando lidar com a situação que eles decidiram ficar à deriva. Agora eles não tinham outra opção, tá bom? E eles continuaram dentro do conhecimento náutico deles, tentando resolver a situação, né? Então, no versículo 18, eles aliviaram o navio, então agora não só mais eles arriaram as velas, cingiram o navio, tomaram uma outra providência, que foi jogar a carga de trigo fora, né? Com o objetivo de evitar ali o naufrágio, né? Diminuir um pouco a carga, né? O peso do navio, eles começam a jogar a parte da carga fora, parte da carga de trigo fora, né? E no terceiro dia, além disso tudo, eles também jogam uma armação do navio, tá bom? Então, que a gente consegue refletir sobre essa situação, né? Eles estavam tentando fazer tudo o que era possível do ponto de vista humano, né? Tentando resolver o problema que eles criaram, digamos assim, por não terem ali atendido, né, o conselho de Paulo, não terem observado as placas de sinalização de perigo que foram colocadas, digamos assim, e muitas vezes a gente também faz isso. Muitas vezes a gente desobedece a Deus e a gente diz ao Senhor é o seguinte: o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, é conselheiro e eu errei e assim, e na verdade eu vou tentar aqui do meu jeito resolver e daqui a pouco eu me vejo aqui, eu tento rever a situação com o Senhor, mas agora eu vou tentar do meu jeito aqui resolver, né? Então a gente não fica na dependência de Deus, né? A gente não para ouvir
o que Deus tem a dizer. A gente já não ouviu da primeira vez e continua agora tentando resolver do nosso jeito. E uma coisa que o texto também nos deixa claro é que quando a gente desobedece, acontecem prejuízos, né? Então aqui eles tiveram que jogar parte da carga fora. O navio está a ponto de ir a pique, né? Inclusive perderem a própria vida. Então tudo que a gente faz, né? Que a gente erra, existem consequências, né? Existem prejuízos que a gente tem que lidar com essa situação, tá bom? Então vamos continuando. No versículo 20, a esperança acaba, né? É isso que o versículo 20 nos mostra. O que é que diz? E não aparecendo havia já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Paulinho, por que você aqui rachurou aqui nem sol nem estrelas? Pessoal, na época, para navegar não tinha GPS, né? Não tinha ferramentário tecnológico. Então, para as pessoas navegarem naquela época, era através do sol e das estrelas. Então, se não tinha sol e estrela, eles não só estavam à deriva, mas eles não sabiam, não tinham a mínima ideia de onde eles estavam, porque em nenhum momento, mesmo o barco com as velas ali abaixadas, eles não sabiam para onde o barco estava indo, tá certo? Então ali naquele momento a esperança acabou. Eles, se no momento anterior ao versículo 20 eles estavam tentando resolver tudo com as próprias forças, no versículo 20 eles já não acreditam em nenhuma solução mais, né? Nenhuma providência que pode vir deles mesmos, podem resolver a situação. Não existia mais esperança de salvamento. Esse que era o fato. E aí, o versículo 21 sai de cena os marinheiros, os marujos, e entra em cena agora o pastor. Entra em cena agora Paulo. Versículo 21 fala o seguinte: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Então, Paulo aqui ele não está falando, tá vendo, pessoal? Se tivesse me ouvido, não ele não está falando aqui no sentido de tentar, digamos assim, é, repreender as pessoas, mas ele está falando aqui como quem tem autoridade, né? Como um servo do Senhor. Então, assim, ele tá falando aqui, olha, me escutem dessa vez. Então, Paulo continua, logo em seguida, versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha, que vamos parar em algum tipo de ilha. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Né? Qual é a grande sacada aqui da questão? Né? Quando o ser humano ele já não tem mais esperança, quando ele desiste de tentar com as suas próprias forças, ele abre espaço para ouvir o pastor. Ele abre espaço para ouvir a voz de Deus. Ele abre espaço ali, está propenso ali a aceitar o que vem do Senhor, né? E muitas vezes a gente
passa por uma situação e a gente não entende, mas a gente está sendo forjado, né? Então, a gente, o ser humano, o tal do ser humano, ele é arrogante, ele acha que resolve tudo, acha que tem solução para tudo, né? E aí Deus vai deixando, né? Vai deixando até que chega uma hora que você eh, quebra a cara e aí você entende que você tem que estar na dependência de Deus, né? Então, é assim que o texto nos fala. Quando a desesperança, né? Quando já não tinha mais esperança, então Paulo diz, olha, a providência de Deus, ela já tá tudo certo já. Primeiro porque existe uma promessa que o Senhor me fez, né? E um anjo, e aí o primeiro conselho que Paulo deu lá no início do texto era um conselho de acordo com um bom proceder, não tinha nada de sobrenatural, era de acordo com a experiência de navegação que Paulo já tinha tido. Agora, de fato, um anjo apareceu para Paulo, foi uma experiência sobrenatural. Olha, um anjo apareceu e disse que aqui vai ficar todo mundo vivo, que vai vir a providência, vocês não se preocupem. Vocês vão perder o barco, agora todos vão ficar vivos e aí a gente vai parar numa ilha. Então, Deus ele eh, traz a providência no momento justamente eh, que a gente para de tentar com as nossas forças, né? Que a gente se coloca na condição ali de confiar nele. Muitas vezes porque a gente não tem mais outra opção. Então Deus disse, eu desde o começo eu já tinha lhe dito que quem resolve sou eu. Em outras palavras, Deus está dizendo isso para a gente. Certo? Então esse texto é muito rico espiritualmente e a reflexão dele é muito profunda do ponto de vista do nosso relacionamento com Deus. Eu achei é, muito edificante essa mensagem. A gente coleta uma única aplicação, para o final teria muitas, mas a gente finaliza, já está bem extenso o tempo. Nem sempre é um texto do Hernandes Dias Lopes, né? Nem sempre estaremos na contramão da vontade de Deus quando passamos por tempestades. Então, muitas vezes a gente está fazendo a vontade de Deus e a gente passa por essas tempestades, né? Como eu já falei anteriormente, Deus quer forjar a gente, né? Ele quer tornar a gente mais forte. E aí, o texto de João 16:33 fala que a gente vai passar por aflição, né? E Jesus diz, né? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, num, a gente sabe que vai chegar no final, que é o que John Bunyan do o Peregrino que ele fala. A gente sabe que vai chegar no final, mas o caminho ele é cheio de aflição, tá bom? John Bunyan ele fala o seguinte: a vida do cristão é como uma caminhada no peregrino, né? É como uma caminhada de um homem pelos perigos até chegar ao paraíso. Então, assim, a gente vai passar por muita dificuldade, né? E Deus, ele nunca perdeu o controle, nunca vai perder o controle. Ele está sempre ali nos sustentando, né? Então, muitas coisas acontecem para que a gente saiba que Ele, que é o nosso Senhor, é Ele que nos sustenta, tá bom? Então, era essa a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês. E logo em seguida a gente já vai também apresentar o outro texto, né, da continuidade aí de Atos 27. Deus abençoe.